E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre radiciação, ok? Então devemos lembrar o seguinte, que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Tudo bem? Se eu consigo calcular a potência, então eu vou ter mais facilidade na hora de calcular a radiciação, ok? Então temos o seguinte, raiz, né? Lembrando que esse símbolo a gente chama de radical. Okay? O número que está dentro da raiz a gente chama de radicando. O número que está aqui nessa posição, vamos colocar aqui B, né? Só para representar, eu chamo de índice da raiz. Ou seja, é o índice que vai mostrar se a raiz vai ser quadrada, cúbica, quarta e assim por diante, tudo bem? Bom, em uma raiz quadrada, lembrando que ela não necessariamente precisa aparecer aqui no índice o 2, tá? Mesmo quando não aparecer, eu tenho uma raiz quadrada, tudo bem? Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 4. Bem simples, né? Então, tem que pensar no seguinte. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Por que multiplicado por ele mesmo? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então, é um número que vezes ele mesmo vai dar 4, ou seja, um número qualquer que elevado ao quadrado vai resultar em 4. Né? Então, qual número é esse? O 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Né? Então, 2 ao quadrado também 4. Portanto, a raiz quadrada de 4 é 2. Bom, bem básico essa relação aí, né? O cálculo aqui de radiciação. Mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 64. Então, eu tenho que pensar em um número que vezes ele mesmo vai dar 64. Esse número é 8. 8 vezes 8, 64. Tudo bem? Agora, a raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de 8? Ou seja, que número que elevado ao cubo vai dar 8? Esse número é o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tudo bem? Então, se eu consigo calcular a raiz quadrada, eu também vou calcular a raiz cúbica facilmente, porque eu vou empregar a mesma ideia. Um número que vezes ele mesmo, raiz quadrada. Um número vezes ele mesmo, raiz cúbica e assim sucessivamente. Tudo bem? Aí eu tenho algumas relações aqui, algumas propriedades do radical, da radiciação no caso, que é a potência com expoente fracionário. Mas não estamos falando de radiciação? Sim, mas o que podemos pensar aqui? Quando eu tenho A elevado a B sobre C, então isso daqui é uma potenciação, tudo bem? Bom, operação inversa da potenciação, radiciação. Então, lembra quando eu tenho expoente fracionário, eu vou aplicar uma propriedade na potência. Essa propriedade vai ser transformada em raiz, onde a base vai ser o radicando, ok? O numerador da fração, ele vem aqui para o expoente do radicando e o denominador da fração, ele vem para o índice da raiz, ok? Então, aqui nós temos uma das propriedades, tá? Que é a transformação de potenciação, no caso com expoente fracionário, em radical. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 à quarta, então eu posso fazer essa transformação aqui, onde o radicando vai ser a base, o índice da raiz, no caso, ele vem aqui para o denominador, ok? E o expoente do radicando vem para o numerador, tudo bem? Então, aqui só estou aplicando essa relação. Vamos falar agora sobre algumas propriedades, tá? Propriedades essas necessárias para a aplicação do cálculo aqui, tudo bem? Que propriedades são essas? Então, por exemplo, quando eu tenho
a multiplicação de radicais, né? O que pode acontecer aqui? Lembrando, a raiz é quadrada, então o que eu vou fazer? Como eu tenho uma multiplicação, eu posso colocar essa multiplicação dentro da raiz, porque o índice vai continuar o mesmo, né? Supondo que aqui é n e aqui é n, só para representar mesmo o índice. Então, o índice aqui vai continuar n, tudo bem? E o a e o b vão ser multiplicados, ok? Então, aqui eu vou ficar com raiz enésima, que é uma raiz qualquer, de a vezes b. Isso também eu consigo aplicar para a parte de divisão de radicais. Então, raiz de a dividido por raiz de b. Então, uma raiz enésima de a e uma raiz enésima de b. Quando eu falo em raiz enésima, é uma raiz qualquer, ok? Então, aqui eu posso colocar essa divisão dentro de apenas uma raiz enésima, ou seja, a sobre b, e realizar o cálculo que for necessário. Uma outra relação é quando eu tenho várias raízes, uma raiz dentro da outra, né? Fica até meio feio de se olhar, que quebra-cabeça é esse? Então, por exemplo, aqui n, aqui p e aqui x. São os índices das raízes, tá? E aqui a, que é o radicando. Como que eu vou relacionar essa raiz? Bom, o radicando vai continuar o mesmo. Isso eu posso colocar apenas dentro de uma raiz. O que eu vou fazer então com esses índices? Eu vou multiplicá-los. Ou seja, n vezes p vezes x. Esse vai ser o novo índice da raiz. Vamos aplicar essa propriedade aqui utilizando números, para que vocês entendam melhor. Então, por exemplo, raiz quadrada, né, porque não tem índice, da raiz quarta, da raiz cúbica de 2. Então, pela propriedade, o que eu vou fazer? Raiz, o radicando continua o mesmo, 2, ok? E vou multiplicar. Então, aqui eu tenho 2, né, da raiz quadrada. Então, eu vou ficar com 2 vezes 4 vezes 3. Portanto, eu vou ter raiz, onde o radicando é 2, continua. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24ª raiz de 2. Tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a fatoração do radical. Então, por exemplo, raiz quadrada de 28. Tudo bem? Se a gente lembrar, qual número que vezes ele mesmo dá 28? Não tem, não é? Então, quando raízes não são exatas, eu posso colocar ela na forma fatorada. Como que eu vou chegar à forma fatorada? Vou e faço a decomposição aqui do 28. Fazer aqui do ladinho, tá? 28, passo o traço e começo, no caso, a fazer a divisão. Então, 28 dividido por 2, 14, que dá por 2. 14 dividido por 2, 7, que só vai dar por 7 e 1. Então, aqui eu cheguei à forma fatorada, onde eu tenho 2 repetido duas vezes, portanto, 2 ao quadrado, vezes 7. Então, essa é a forma fatorada do 28, ok? Então, no lugar do 28, eu vou colocar o 2 ao quadrado vezes 7. Então, 2 ao quadrado vezes 7. A gente costuma fazer isso, né? Para ficar bem mais simples, principalmente quando a gente não está utilizando a calculadora, porque a calculadora já te dá um valor aproximado daquela raiz, né? Quando a raiz não é exata. Então, nós temos o seguinte, nós fazemos a decomposição chegando à forma fatorada. É um dos jeitos mais simples para se chegar a esse resultado, tudo bem? Então, temos o seguinte, aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Então, perceba que aqui eu tenho multiplicação dentro da raiz. Então, pelas propriedades que nós vimos anteriormente, o que podemos fazer? Separar essas
raízes, né? Continuaram multiplicadas, continuaram raízes quadradas, tudo bem? Então, fiz essa separação aqui. Por quê? Agora está mais fácil de identificar isso. Eu tenho 2 ao quadrado, que vai dar 4. Ou eu calculo a potência e calculo a raiz depois, ou já faço simplificação. Por quê? Raiz quadrada e elemento quadrado eu posso cortar. Tudo bem? Porque isso daqui daria raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, é só simplificar. Tá? Vezes, tem uma raiz de 7? Qual o número que vezes ele mesmo dá 7? Não tem. Então, conservo isso daqui. Então, meu resultado é 2 raiz de 7. Tudo bem? Bom, pegando esse 2 raiz de 7, já vamos pegar ele como exemplo. 2 raiz de 7. O que pode acontecer também? Eu trazer esse 2 para dentro da raiz, né? Então, como que eu vou fazer isso? Lembrando, o 2 ele está multiplicando a raiz. Então, esse 2 ele pode voltar aqui para dentro da raiz, ok? Só que eu não posso esquecer que aqui é uma raiz quadrada. Então, eu pego esse elemento e potencializo, pego como expoente esse índice. Então, eu vou ficar com raiz de 2 ao quadrado vezes 7. E a partir daqui eu posso calcular 2 ao quadrado, 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Gerando aquela mesma raiz que a gente tinha lá no início, tudo bem? Então, quando o valor está multiplicando a raiz, ele pode voltar lá para dentro, tá? Mas eu não posso esquecer que ele tem que ir com o expoente que está sendo indicado no índice da raiz. Então, aqui, raiz quadrada, ele voltou elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, essa foi a parte de fatoração. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as operações com radicais, ok? Então, tem o seguinte. Por exemplo, 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Então, perceba que aqui eu tenho adição, né? Adições no caso. 1, 2. Então, nós estamos falando sobre as operações de adição de radicais. O que dá para perceber aqui? Que eu tenho em evidência, em comum, a raiz de 2. Tá? Então, o que eu posso fazer? Colocar em evidência essa raiz de 2. Então, coloco a raiz de 2 em evidência. Vezes, né? Porque eu estou trabalhando com evidência. Aí eu pego 4 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Vou fazer aqui no cantinho para a gente relembrar, né? Então, 4 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Aqui eu tenho raiz de 2 e raiz de 2. O que eu faço? Corto. Resta quanto? 4. Tudo bem? Então, quando eu coloco em evidência, eu elimino aquele termo. Eu faço uma operação, obviamente, né? Eliminando aquele termo. Então, sobrou 4. Mais, faço a mesma coisa aqui. 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2, que vai dar 6. Mais 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai dar 5. Bom, aqui eu fico com 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Então, eu fico com raiz de 2 vezes 15. Mas isso daqui está um pouquinho feio de se olhar, né? Então, a gente só organiza para quanto? 15 raiz de 2. Tudo bem? Então, essa foi a operação de adição de radicais. Agora, vamos ver a subtração. Então, raiz de 500 menos raiz de 45 mais raiz de 5. Bom, aqui eu já estou envolvendo adição e, quer dizer, subtração, né? E adição. Bom, o que temos que olhar aqui? Aqui eu tenho uma raiz de 5 solitária. Ela pode continuar solitária? Sim, mas aqui eu não posso subtrair nada, porque são raízes diferentes, né? São 3 raízes diferentes. Então, qual a ideia? Transformar essas raízes em termos iguais, né? Ou com alguma parte igual. Então, o que nós temos que pensar? O que é a
raiz de 500. Aliás, o que é o 500? O 500 é 100 vezes 5. Menos, o que é o 45? O 45 é 9 vezes 5, mais a raiz de 5. Ó, perceba que está começando a tomar forma isso daqui, né? Por quê? Vamos olhar aqui e percebemos que temos uma multiplicação. Então, podemos fazer o quê? Separar esses valores aqui. Então, fica raiz de 100 vezes raiz de 5, menos, aqui faço a mesma coisa, raiz de 9 vezes raiz de 5, né? Mais a raiz de 5. Então, perceba, ó, que bonitinho, já tomou forma. Por quê? Perceba que eu tenho alguns termos semelhantes, ó, né? Alguns termos evidentes aqui. Bom, paro por aí? Não, né? Por quê? Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, 10 raiz de 5 vezes, né, no caso, menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz de 5, né, mais raiz de 5. Olha que bonitinho, tomou forma. Agora, coloco o que em evidência? A raiz de 5. Então, colocando a raiz de 5 em evidência, o que eu vou ter aqui dentro? 10 raiz de 5 dividido por raiz de 5 vai dar 10. Menos, né? 3 raiz de 5 dividido por raiz de 5 vai dar 3. Raiz de 5 dividido por raiz de 5 vai dar quanto? 1. Não posso esquecer desse 1 aqui, tá? Aqui eu tenho 1 do lado, tudo bem? Bom, 10 menos 3, 7. Mais 1, 8. Portanto, eu vou ficar com 8 raiz de 5. Tá bom? Então, essas foram operações de adição e subtração de radicais. Tranquilo? Vamos ver agora as operações de multiplicação, divisão, potenciação e também radiciação de radicais, hein? Quem diria? Então, vamos lá. Primeira multiplicação. Então, temos o seguinte, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 11. As raízes são iguais, então, portanto, eu posso colocar em uma só raiz e multiplicar os seus valores. 2 vezes 11, 22. Então, aqui nós temos essa multiplicação aí de radicais, ok? Bom, a parte de divisão de radicais. Vem um pouquinho de complicação aí. Então, ó, raiz de 10 dividido por raiz quinta de 10 elevado ao quadrado. Bom, gente, nós só podemos fazer a divisão quando as raízes forem iguais, ok? Só quando as raízes forem iguais. Então, eu tenho que tornar essas raízes iguais, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui no caso? Raízes iguais que eu falo os índices também, tá? Então, aqui é 5, eu vou ter que achar algo em comum. Aqui não é apenas colocar 5. Por quê? Lembra que aqui eu tenho uma raiz quadrada, então é 2. Então, eu tenho que achar um termo comum entre 2 e 5. Qual que é esse termo comum entre 2 e 5? A gente pode fazer o quê? O MMC, entre 2 e 5. Entre 2 e 5, vou dividir por 2, que vai dar 1. E o 5 eu copio, que vai dar por 5, que vai dar 1 e vai dar 1. Tudo bem? 2 vezes 5, 10. Então, o termo em comum é o qual? O 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar e transformar o 5 em 10 e o 2 também em 10. Então, para transformar o 5 em 10, o índice 5 em 10, eu vou multiplicar por quanto? Por 2. E para transformar a raiz quadrada em raiz décimas, eu vou multiplicar por 5. Mas não é apenas multiplicar o índice, eu também tenho que multiplicar o expoente do radicando, tudo bem? Então, ó, trabalhando aqui com o índice, raiz, né? 2 vezes 5, 10. O radicando continua o mesmo. E aqui também eu vou multiplicar por quanto? Por 5, ok? Então, 10 elevado a 5 sobre, agora aqui embaixo, 2 vezes 5, 10.
radicando continua o mesmo. E o 2 eu vou multiplicar por quanto? Por 2 também. Então, 2 vezes 2, 4. Ok? Ó, já tomou forma. Por quê? Aqui eu tenho uma divisão de radicais, né? Divisão de radicais. Então, o que eu posso fazer na divisão de radicais? Lembrando, dentre a propriedade, eu posso aplicar porque eu tenho os índices iguais. Se fossem raízes diferentes como era aqui, eu tenho que transformar. Tudo bem? Como já está transformado, coloco dentro de uma raiz só. Raiz décima de 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 4. Tudo bem? Bom, aqui vamos trabalhar de forma isolada, tá? Continuamos com a raiz décima. Agora aqui dentro, perceba que eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Lembra da propriedade? O que eu tenho que fazer? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 5 menos 4. E chego ao resultado, raiz décima de 10 elevado a 1. Ok? Então, raiz décima de 10 elevado a 1. Tranquilo? Tá feito aqui. Essa foi a divisão, tudo bem? Agora nós vamos fazer a potenciação, né? Então, aplicando a propriedade aqui de potenciação. Então, temos o seguinte, supondo uma raiz enésima, uma raiz qualquer, tá? De A elevado a M. Mas como eu estou falando em potenciação, vamos complicar mais um pouquinho. Elevado a P. O que vai acontecer aqui? Eu tenho um expoente P que é elevado a esse radical aqui. Então, como vamos calcular isso? Aplicando a propriedade, nós vamos ficar com o seguinte. Conservamos o índice, tá? Não mexo no índice. E aqui, radicando também continua o mesmo. O que eu vou fazer com o expoente do radicando e o próximo expoente, aquele que entrou, né, da potência? Eu vou multiplicá-los. Então, isso que eu faço na propriedade de potenciação de radicais. Tudo bem? Professor, mas o senhor tinha falado anteriormente sobre a radiciação de radicais. Opa, radiciação de radicais? Isso mesmo, porque a gente já havia falado anteriormente lá nas propriedades. Então, só vou relembrar ela. Então, por exemplo, raiz enésima de uma outra raiz enésima, que eu vou chamar de M, ou índice da raiz aqui, tá? E o radicando A. Então, se a gente lembrar das propriedades, o que eu vou ter que fazer aqui? Raiz de N vezes M. E o radicando fica A. Ok? Então, só vou multiplicar, no caso, o índice dessas raízes aqui. Tudo bem? Então, aqui temos a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação de radicais. Ok, galerinha? Bom, a aula de hoje é isso, tá? Em outra oportunidade aprofundaremos mais essas relações de radiciação. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e abraço. Tchau!